Olá, seja muito bem-vindo aqui no nosso canal. Vamos para mais um episódio e hoje a gente vai falar sobre modelo de gestão. Isso aí que o mercado anda falando, às vezes palavras tão difíceis, vamos para cá que a gente vai trazer isso de uma maneira muito simples. E eu vou te trazer hoje quais são os 5 cuidados que você tem que ter. Na verdade, as 5 estratégias que você precisa implementar dentro do seu modelo de gestão para você ter crescimento, para você ter pessoas engajadas, para você ter mais produtividade e mais lucratividade. E caso você não esteja ainda inscrito aqui no nosso canal, vambora, se inscreve aqui, ativa a notificação para você ser avisado sempre que a gente postar semanalmente conteúdos como esse. Simbora! Quando a gente fala de modelo de gestão, existem algumas premissas importantes que você tem que considerar. Mônica, qual é o melhor modelo de gestão? Depende do seu negócio, depende se é serviço, se é produto, depende se o que você está gerenciando é algo que funciona online, offline, ou é misto, né? Ou é uma empresa que é omnichannel, e vai depender também da estratégia daquilo que você está implementando nos dias de hoje. O que eu estou trazendo aqui nesse conteúdo é que você pode implementar seja qual for o seu modelo de gestão. Então são coisas que são importantes que você tem que levar em consideração caso você queira de fato ter resultados. Primeira coisa que você precisa prever é que você precisa ter pessoas prontas. As pessoas precisam estar sentadas na cadeira certa, executando as funções corretamente para que você possa delegar a essas pessoas. Caso contrário, você sempre vai ficar no modelo operacional da sua gestão e isso faz com que você não cresça. Aí não tem modelo de gestão que dê jeito. Você pode ter o melhor modelo de gestão com o melhor especialista que te ajudou a implementar, mas se você não tem pessoas prontas e preparadas, sentadas para executar a tarefa de maneira que você consiga estar mais na parte estratégica, isso faz com que você tenha prejuízo no negócio. Exato, o seu processo fica mais pesado, o seu processo ele fica muito mais moroso, ele fica muito mais repetitivo e isso faz com que você não tenha bons resultados quando o assunto é gente. Um outro ponto que também é bem importante é você ter a visão geral do contexto. Para você implementar qualquer modelo de gestão, você precisa entender esse todo. E saber desse contexto é você olhar não só sobre a ótica da sua empresa ali, do cenário, mas você também olhar sobre a ótica de mercado. Quais são hoje as oportunidades que esse mercado traz? Quais são hoje as oportunidades de novos negócios, né? Onde que você ainda não está atuando e que você pode passar a atuar? E também quais são as ameaças? O que vem acontecendo do lado de fora da porta, ou seja, olhando para o mercado, o que vem acontecendo, quais são as variáveis desse mercado que você atua e que podem impactar de uma maneira não tão positiva no seu negócio. Então é muito importante que você tenha essa leitura de cenário. Mônica, eu vou olhar somente para o externo? Não, você também precisa olhar para o interno. Mas quando a gente fala de ler esse contexto, eu gosto de sempre frisar isso, porque às vezes a gente fica naquele mundinho, né, que eu digo que é a bolha da gestão. Às vezes você está aí fechado na sua bolha, no seu mundo, enxergando somente a sua realidade. Você tem que entender essa sua realidade, que modelo é esse que você está gerenciando o negócio, mas você precisa também olhar sobre outra perspectiva, a perspectiva de mercado, porque você não está isolado no meio desse contexto competitivo que é o mercado de trabalho, tá bom? Um outro pilar que é muito importante você também olhar é a direção estratégica. E quando a gente fala de direção estratégica, é importante que você tenha uma estratégia definida de curto e médio prazo. E eu já nem falo de longo prazo, longo que eu digo 3, 4, 5 anos, como fazíamos antes mesmo da pandemia, porque o mercado está tão volátil, a gente vive esse momento VUCA, né, em que tem muita coisa acontecendo, muitas variáveis. Então, quando você faz um planejamento para muito longo prazo, pode ser que esse planejamento não reflita mais a realidade na hora que você for implementar. Então eu sempre falo para os meus alunos, para os meus clientes inclusive, que olhar sobre a ótica do direcionamento estratégico é você pensar de curto e médio prazo. Isso já vai te dar um gás e você precisa ter uma estratégia definida. Caso contrário, você fica numa gestão muito do apagar incêndio. O que é esse apagar incêndio, Mônica? É a tentativa, erro e acerto, aquela sensação que você tem de que você trabalhou muito e ao longo do dia, no final do dia, você tem aquela sensação de que não foi tão produtivo, ou no final do mês, nossa, mas eu trabalhei tanto, a minha equipe se esforçou tanto e a gente não conseguiu fechar resultados tão bons assim. Por quê? Porque isso está faltando um direcionamento estratégico para o seu negócio, um direcionamento estratégico para a sua gestão. É olhar sobre a ótica desse objetivo e aquilo que você quer atingir. Como que você vai fazer para atingir a partir desse objetivo que você definiu? Um outro pilar que é bem importante é a estrutura organizacional. Como
que a sua empresa está organizada para funcionar? A sua empresa, de uma maneira geral, ela tem processos. Esses processos, eles são intercalados. Então, o que é o final de um processo é o início de outro. E assim funciona a sua operação, assim funciona a sua produção. E isso pode estar muito claro na sua mente, na sua cabeça, mas talvez não esteja claro para as pessoas. Então, você precisa ter, dentro desse seu modelo de gestão, uma estrutura organizacional definida. Quem faz o quê? Qual é o papel, qual é a missão de cada área? Qual é o papel, qual é a missão de cada cargo? Porque cada pessoa tendo a clareza daquilo que ela precisa entregar, daquilo que ela precisa desempenhar, inclusive as áreas, na figura dos líderes que você hoje gerencia, precisam saber quais são os compromissos, o que é esperado de cada uma dessas pessoas. Quando você não tem essa estrutura organizacional definida, com papéis e responsabilidades, é onde existem aí dentro da sua gestão os maus entendidos, a refação, às vezes tem 2, 3 pessoas cumprindo o mesmo processo e tudo isso é custo para sua operação. Então, acabando aqui, já começa a dar uma olhada aí na sua estrutura organizacional e faça uma revisão concreta daquilo que de fato está certo, mantenha, o que não está certo, corrija imediatamente, porque é dinheiro que está saindo quando você faz uma reestruturação que não é sólida ou quando você tem uma estruturação que tem sobreposição de tarefas. E o quinto pilar, que para mim é um dos pilares mais importantes e que a maioria dos gestores não dá tanta importância porque não entendem, e talvez isso faça sentido para você que está aqui me assistindo, é o alinhamento cultural. De nada adianta você ter todos os outros 4 pilares que eu acabei de te ensinar se você não faz um alinhamento cultural. A cultura da sua empresa, ela precisa estar drivada, não existe termo drivado, isso é um termo meu, mas ela precisa estar orientada, drivada, orientada. A sua cultura, ela precisa estar orientada para aquilo de fato onde você quer chegar. Mônica, como que eu faço isso? Cultura é intangível, né? A cultura, na verdade, é a forma como você resolve o problema, a sua empresa resolve o problema, é a forma como vocês tomam decisões, é a forma como vocês celebram as conquistas, é a forma como vocês lidam com os erros, que lidam com os desafios. Tudo isso faz o jeito de ser da sua empresa, tudo isso faz o jeito de ser da sua gestão. E quando a gente não faz esse alinhamento cultural, as pessoas ficam perdidas. Então é muito importante que você tenha algum profissional, alguma empresa qualificada para te ajudar no trabalho de alinhamento cultural, porque isso é um trabalho bem específico. Inclusive, o meu centro de soluções, se você vê que de alguma maneira eu posso te ajudar, eu e a minha equipe de consultores, você entra em contato com a gente para te ajudar a fazer esse alinhamento cultural, porque tem ferramentas específicas, existem estratégias de comunicação específica que faz as pessoas andarem nesse ritmo e na direção daquilo que você quer alcançar, tá bom? Dito, pois, sobre esses 5 pilares, eu faço votos sinceros que esse conteúdo te ajude muito aí para você poder acelerar os resultados da tua equipe, para que você possa ter maior lucratividade e um negócio em franco crescimento, tá bom? Depois você me diz aí o que você implementou e o que deu certo. A gente se fala no próximo vídeo. Até lá!